Bom dia, gente. Tudo bom? Como é que vamos? Good morning. Então, vamos dar mais uma continuidade aqui nos nossos assuntos das nossa provinha. Assunto bastante simples que vocês já viram, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar na semana passada nós vimos o Simple Future e agora nós vamos falar do Simple Past, ok? Se o Simple Past ele vai tratar do passado, então é para quando você quer dizer que algo aconteceu no passado, ok? Então vamos ver as formas. Nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Como que elas são feitas? Olha aí, ó. Com verbos regulares, o Simple Past, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o verbo e colocá-lo com ed no final, tá bom? É muito simples, olha aí, ó. Você viu o verbo load, vai ficar load. O verbo open vai ficar opened, ok? Tá aí, ó, só acrescentou o ed no final. Mas aí nós temos os verbos irregulares. E os verbos irregulares, gente, eles não seguem nenhuma regra, ok? Eles não seguem essa regra geral. Por que que eles não seguem essa regra geral? Porque eles têm escritas totalmente diferentes. Se você colocar ed no final de um verbo irregular, não vai significar que aquele verbo está no passado, tá bom? Olha os exemplos que nós temos aí. O verbo go, como ele é irregular, ele vai ficar went, ok? O verbo think, que é o verbo pensar, no passado vai ficar thought, ok? Então percebam que existe toda uma mudança na estrutura. Não é como os verbos regulares, onde você acrescenta apenas o ed e a estrutura inicial dele, do verbo, não vai mudar, tá bom? Agora, na forma negativa, tanto o verbo regular ou irregular vai ser acrescido de did not, ok? Vai ser acrescido dessa partícula. Então, como é que vai ficar a frase na negativa do passado? A gente vai colocar o sujeito daqui, ó, subject, a forma é essa. O did not, esse did not, ele já vai indicar que a frase está na negativa e no passado. Então você não precisa mais aplicar regra nenhuma, mesmo ele sendo regular ou irregular, tá bom? E depois do did not, você só vai colocar o verbo do jeito que ele é, ok? Por exemplo, vamos pegar o verbo open. Se na afirmativa você tem que colocar ed para indicar o passado, aqui você só vai colocar o verbo original, que é open. O que vai estar indicando o passado aqui vai ser o auxiliar did not, ok? Olha aí os exemplos, ó. They did not load. She did not open. She did not go. He did not think, ok? Então vocês percebem que tem um they, que é o sujeito, tá bom? Onde eu estou passando o mouse. Vocês veem o auxiliar do passado, que é o did, mais a negação not, ok? Isso é a forma contracta. E o verbo ele vem normal, seja ele regular, como load, seja ele irregular, como go, como think, tá bom? Então, quando você for colocar a sua frase do Simple Past na negativa, lembre-se dessa estrutura: sujeito, did not e o verbo do jeito que ele é, ok? No infinitivo. Vamos ver o próximo. Interrogativa. Também para interrogativa, o que vai indicar que a sua frase vai estar no passado, na interrogativa, é o auxiliar did, só que ele vem para frente do sujeito, ok? A estrutura vai ser mudada porque o did vem para frente do sujeito, depois vem um sujeito e depois vem o verbo e depois o complemento da frase. Olha aqui o exemplo do lado. Did sempre na frente. Isso já vai estar indicando que é passado. O sujeito they e o verbo load. E no final o ponto de interrogação. Pronto, assim você formou a interrogativa do Simple Past, tá bom? Nós só vamos alterar os verbos na afirmativa do Simple Past. Se ele for regular,
acrescentamos ed no final do verbo. Se ele for irregular, você vai procurar lá atrás no livro, na página, deixe-me lembrar, eu não sei se o livro de vocês tem, creio que sim. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não tem, mas vocês acham essa lista de verbos em qualquer lugar da internet. Se você colocar lista de verbos irregulares, você vai achar, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente usa o Simple Past? O Simple Past simplesmente, gente, ele vai ser usado para indicar o passado de alguma coisa, de alguma situação. Então tá aqui, ó. O primeiro uso dele é o quê? Ação passada em tempo definido. Uma ação que aconteceu e pronto, aconteceu. É isso. Olha aí, ó. We lived in USA from 2011 to 2014. Então, nós vivemos nos Estados Unidos de 2011 a 2014. Então, é uma ação passada, já aconteceu. Nós vivemos, nós moramos nos Estados Unidos de 2011 a 2014. Ação passada sem tempo definido e sem relação com o presente. Olha aí uma frase no passado. No passado negativo. They did not take any luggage. Ok? O que significa isso? Eles não levaram nenhuma bagagem. Tá bom? Tá aí. A gente falou que eles não levaram nenhuma bagagem no passado. Estamos negando e estamos falando no passado. Did mais o not. Muito simples. Duas ações consecutivas no passado. When the rain stopped, we left the house. Quando a chuva parou, percebam que aqui é um verbo regular, por isso que tem ed no final, tá bom? E do lado temos um verbo irregular, ok? Left. Qual é a forma original de left? É leave. Esse é o verbo original, leave. Como está no passado, a versão irregular dele é left, que é o verbo sair, deixar. Então, quando a chuva parou, nós deixamos, nós saímos da casa. Tá bom? Vamos lá, deixa eu continuar. Após certas expressões, ok? Gente, esse uso aqui não é tão relevante, até porque o Simple Past ele vai indicar é, você vai usar e vai indicar sempre que uma coisa aconteceu no passado. Então, os usos dele é para dizer que aquilo que você quer dizer aconteceu no passado, ok? Então, quando ele coloca aqui os usos após certas expressões, são opiniões, praticamente. Ó. Suppose she told you the whole story. Vamos supor que ela contou a você toda a história. A frase está no passado, de qualquer forma. Olha, she told, o verbo told aqui é o verbo talk, tá bom? É o verbo talk, no passado ele vira told, tá bom? Então, todas essas frases estão no passado, mesmo estando na negativa, na afirmativa ou interrogativa. Ok? E por último, ação repetida ou habitual. Assim como no Simple Present, quando a gente diz que a gente usa o Simple Present em uma ação repetida, uma ação habitual que você faz todo dia, o Simple Past também ele tem esse uso de ação repetida ou habitual que você fez durante tantos dias, só que no passado. Olha aí, ó. We used to eat meat at least 4 times a week. Aqui, ó. Nós costumamos comer carne pelo menos 4 vezes na semana. Então, se nós costumávamos comer, na verdade, que está no passado, used, ok? Então, se vocês comeram carne por pelo menos 4 semanas, então foi 4 semanas atrás, gente, ok? Nas últimas 4 semanas, at least 4 times a week. I used to read more when I was young.
Eu costumava ler mais quando eu era jovem. Então, uma ação habitual que você tinha antigamente. Se é antigamente, é passado. Eu costumava ler mais quando eu era jovem, tá bom? Então, o Simple Past vocês com certeza já devem conhecer e não deve ter dificuldade nenhuma. Aqui a maior dificuldade para vocês é o que? Identificar o verbo irregular, o regular, aplicar a regra da frase afirmativa, frase e as formas, tá bom? E de qualquer forma, todas as frases, todas as ações aqui vão ser acontecidas no passado, tá ok? Past Continuous. Como é a estrutura do past continuous? A gente vai usar o sujeito, vai usar o was, que é o verbo to be, tá bom? E o verbo com ing. Na negativa, a gente vai usar o sujeito, o verbo to be mais o not, e o verbo continua com ing. Na interrogativa, nós vamos colocar o was para frente, que é o verbo to be, o sujeito e o verbo continua com ing e o ponto de interrogação no final. Muito simples. Olha aí, ó. Se o sujeito for he, she or it, nós sabemos que vai ser was. E a estrutura vai continuar a mesma. He, she or it, was e o verbo no, com ing. Na negativa, he, she or it, was mais o not e o verbo com ing. Olha aí os verbos que a gente usa, were. Olha, ó. You, we and they, ok? Todos nós usamos were. Então, como é que vai ficar? O sujeito, you, we ou they, o were, que é o verbo to be, deles, mais o verbo com ing. Aqui, o sujeito, que são esses we, you and they, o were mais o not e o verbo com ing. E na interrogativa, só colocar o verbo to be para frente, que é o verbo to be. O verbo to be sempre vai ser o were nesse caso. E no outro aqui vai ser o was, do he, she or it. É só você lembrar do verbo to be no passado. Quando que a gente usa? Ação em andamento interrompida por outra, ok? Então, estava acontecendo uma coisa no passado e aconteceu outra em seguida. Olha o exemplo. He was taking a shower when the doorbell rang, ok? Ele estava tomando um banho quando a doorbell a maçaneta abriu, começou a se mexer a maçaneta da porta, ok? Então o que que ele estava acontecendo? Uma ação em andamento interrompida por outra. He was taking a shower. Ele estava tomando banho quando a maçaneta rangeu, ok? Quando a maçaneta mexeu. Olha aí, ó. They were swimming when their mother arrived. Então, eles estavam nadando quando a mãe deles chegou, ok? Então, o que que estava acontecendo antes? Eles estavam nadando. Essa é a ação que estava acontecendo em andamento. Todos estávamos nadando quando a mãe chegou. Então, a ação que interrompeu a ação deles estar nadando é a ação que a mãe chegou, tá bom? Então, esse é um dos usos. A ação em andamento em determinado momento do passado. Quando a gente coloca esse tipo de uso, é porque em algum tempo do passado ele vai dizer quando aconteceu aquilo, tá bom? Ele vai especificar na frase, seja com uma hora, com um tempo, com um mês, com um século, com ele vai especificar quando que aconteceu aquela ação no passado. Olha aí, ó. I was leaving to school at the 7 o'clock. Eu estava saindo para a escola às 7 horas. Então, eu estava saindo quando que aconteceu essa ação no passado? 7 o'clock. 7 horas, tá bom? Então, eu estava saindo para a escola às 7 horas. Uma ação em andamento em determinado tempo do passado. Uma ação que eu estava saindo para a escola que aconteceu às 7 horas, tá bom? We were baking some cookies in the morning.
Nós estávamos cozinhando, fazendo, baking, nós estávamos cozinhando alguns bolinhos de manhã, ok? O que que nós estávamos fazendo de manhã? Nós estávamos fazendo alguns cookies in the morning. Quando que aconteceu essa ação? Tempo determinado. Pela manhã, tá aqui, ó, in the morning. Tá ok, gente? Então, ação em andamento em determinado momento do passado, tá bom? Duas ações simultâneas em andamento. I was doing my homework while they were playing computer games. Ok? Então, duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo, porém, são ambas no passado. Eu estava fazendo meu trabalho de casa enquanto eles estavam jogando videogame. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo minha tarefa de casa nesse momento que eu estou falando com vocês, do meu lado tinha uma pessoa que estava jogando videogame. Então, duas ações aconteceram no passado. Eu estava fazendo minha tarefa de casa enquanto ele estava jogando videogame, tá bom? Então, o Simple Past é muito simples. A estrutura dele, como vocês podem ver na frase, são essas aí, ó. Sujeito, o verbo to be referente ao sujeito e o verbo com o doing, tá bom? O verbo com o ing. É muito simples, o verbo não vai mudar nunca. Você só vai ter que identificar o sujeito e saber qual verbo to be que você vai usar com ele. Quais os erros comuns que a gente vê em prova? O aluno esquece de colocar was, ok? O aluno esquece de colocar o ing. Então, são esses os erros mais comuns. Então, tudo que a gente faz na vida requer um pouco de atenção. Então, tenham atenção. Leiam a questão da prova direito quando vocês forem fazer a prova, porque na questão vai estar dizendo use o simple past nas frases abaixo. E muitas das vezes o aluno afoito lê a questão, mas lê rápido. Quando lê simple past, pensa que é past continuous e no lugar de usar o simple past, vai usar o past continuous com ing e vai estar totalmente errado, ele vai perder a questão. E vice-versa. Quando a gente manda na questão, use o past continuous e o aluno, por ter visto past, pensa que é o simple past. Aí no lugar de usar o verbo, o sujeito com o verbo to be, o verbo com ing, ele vai colocar apenas o verbo com a estrutura dos verbos regulares e irregulares. Aí ele erra também a questão. Tá bom, gente? Então, muita atenção quando forem responder essas questões. No nosso livro tem umas questõezinhas, tá bom? Seguida desse nosso assunto que está no capítulo 2, tá bom? Do nosso caderno 2. Então, vai ter lá o Practice, que nós vamos resolver em sala para quem está no ensino presencial. E você no ensino híbrido, você vai resolver em casa, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula, que já é revisão para a nossa provinha, tá bom? Então, muita atenção. O assunto da nossa prova vai ser o quê? Simple Past, Past Continuous e os tipos de futuro, que foi visto na aula passada, tá ok? Então, gente, tenham um bom dia aí. Até mais. Bye, bye, gente.